se eu não me engano, eu não vi nenhuma referência à reforma previdenciária, que também deveria afetar os militares, né? Uma área que o senhor conhece como ninguém. Foi deliberada a omissão? O senhor tem alguma ideia a respeito? Deve ser feita a reforma? Não há dúvida, não se pode fugir da reforma previdenciária. Inclusive, eu julgo que ela, passada o período eleitoral, deveria se tentar, inclusive, aprovar alguma coisa esse ano ainda, né? Porque é uma das facas que estão cravadas na garganta. Eu acho que até eu esqueci de escrever aí, porque realmente ela está dentro do nosso pacote, a reforma previdenciária. General, o senhor, quando eu o conheci, o senhor falou com muito conhecimento de causa sobre a questão das fronteiras, e no caso, o senhor aqui, incumbia o senhor cuidar, né, vigiar as fronteiras do Brasil com a Venezuela e a Colômbia, uma fronteira extensíssima ali. E havia poucos destacamentos e o equipamento era insuficiente, como o senhor dizia sempre. As carências eram muito. O sonho do senhor, eu não me esqueço, era ter um Black Hawk. Faltava pelo menos um helicóptero e eu tive o privilégio também de acompanhá-lo em missões de fiscalização de garimpos ilegais na selva. Eu vi como o Exército trabalha bem e com pouca coisa. Essas carências continuam, se agravaram, e o que é que será feito se o senhor assumir o governo junto com o deputado Bolsonaro? O que é que será feito para acabar com essas carências do Exército, das Forças Armadas? Augusto, obrigado aí, nessa pergunta é ótima, porque fazem 11 anos, né, daquele momento, né? Então, de lá para cá, a brigada lá em São Gabriel da Cachoeira, ela realmente se implantou e recebeu hoje equipamentos modernos, né? Então, todos aqueles nossos destacamentos de fronteira, hoje, eles têm sensores, eles têm óculos de visão noturna, que nós não tínhamos. Isso é uma vantagem tática que nós temos sobre qualquer grupo de narcotráfico ou contrabandistas que tentam passar a noite, que eles entram com um barquinho pequeno, remando. Aí, no momento que você tem o equipamento de visão noturna, você consegue detectar o camarada tentando ultrapassar ali à frente do pelotão dentro do rio, porque na Amazônia as estradas são os rios. Está tudo inserido dentro do projeto do Sistema de Monitoramento de Fronteiras, o SISFRON, né? Só que o SISFRON vem indo lentamente pela questão orçamentária. É óbvio, aí entra o canhão à manteiga, né, Augusto? Então, realmente, nós teríamos que analisar se poderemos colocar mais recursos para acelerar, né, a entrada em funcionamento do SISFRON, ou temos outras carências maiores aí do país para verificar. Neste momento, general, como é que seria enfrentada por um novo governo, do qual o senhor faria parte, a questão dos refugiados venezuelanos em Roraima? Bom, o governo atual ele demorou a entender o problema que estava ocorrendo, né? Deixou muito na mão do estado de Roraima. Aí, mais uma vez, o posto Ipiranga, que é o Exército, foi lá, né, para assumir o negócio. Então, o general Pazuello, né, montou uma base. E aí, até aquela história da premonição. Ano passado, nós fizemos um exercício multinacional na região de Tabatinga, tendo como hipótese acolher um número de refugiados. Então, hoje estão concentrados lá em Roraima. Agora, o que tem que ocorrer? Nós temos que tirar essas... É um problema do governo federal. Porque tem que tirar as pessoas. O estado de Roraima é um estado exaurido em seus recursos, não é? Quem conhece a capital Boa Vista é uma cidade pequena, com poucos recursos. O melhor médico lá é o avião da Gol, da Azul, né? Para o cara sair de lá, pô. Né? Essa é uma realidade, pô. Não tem saída para isso. Então, tem que tirar essas pessoas e alocar em outros estados que tenham mais capacidade de recebê-las e integrá-las. Essa, para mim, é a visão do momento. General, fiquei com a sensação, depois da visita às fronteiras defendidas aí pela brigada que o senhor comandou, com a sensação de que alguns pontos são zonas de exclusão. Quer dizer, não existe o Estado brasileiro, só o Exército cuida disso e às vezes não tem gente para isso, nem equipamento. As distâncias são muito grandes. E eu fiquei com a sensação de que eram zonas de exclusão muito parecidas com os morros cariocas controlados pelos narcotraficantes. Essa situação permanece? O senhor admite que o Brasil lida com zonas de exclusão em que o Estado não é presente? E como é que seria feita como é que seria superado esse problema com a presença efetiva do Estado que hoje não há? Naquela região da Amazônia, né, o que nos falta são outras organizações, né, que são como o IBAMA, Instituto Chico Mendes,
não é? A própria questão do apoio da medicina às comunidades indígenas, que é feita pelos nossos pelotões, uma vez que os médicos que são ligados à FUNASA, por exemplo, ou algumas ONGs que trabalham na saúde indígena, eles ficam baseados lá em São Gabriel, e aí, de vez em quando, é que eles vão naquelas comunidades do interior. Então, nós teríamos que ter alguma política pública, não é? No sentido de atrair as pessoas para que elas sejam colocadas nessa região. Em relação aos outros órgãos do governo, não é? É sempre aquela questão do se tem diária, se não tem diária, então tem que ser algo meio na base da imposição. E quanto aos morros do Rio, por exemplo? A questão do Rio de Janeiro, Augusto, eu tenho dito que não será resolvida única e exclusivamente com a força militar, com a repressão. Ali é uma guerrilha. Qual é o princípio básico de qualquer força de guerrilha? A força de guerrilha, ela opera, né? Então estão lá os elementos armados, ela tem uma força de sustentação, que é gente da população, né? Que dá abrigo, que oferece a casa para que se guarde armamento, ou para que se guarde as drogas, e tem a força subterrânea que faz o trabalho de inteligência. Isso existe lá dentro de cada uma dessas comunidades. Então, tem que haver um trabalho nosso, né? Nas outras áreas, expressões do poder, ou seja, na saúde, tem que botar a saúde lá dentro, tem que botar infraestrutura, ou seja, rua, com casa, com número que hoje não tem, por isso que aquela questão dos mandatos coletivos, né? A educação tem que chegar lá, de modo que você aparte a força guerrilheira do núcleo populacional. Se nós não fizermos isso, tá? A favela continuará a ser uma escola de bandidos. Você mata um, aparece outro, mata um, aparece outro. Na favela, o ídolo é o bandido. Tá? O bandido é o cara que tem arma, o bandido é o cara que tem dinheiro e o bandido é o cara que tem as melhores mulheres. Essa é a visão. Pai, avô são coisas inexistentes. Lá, se você quer dialogar, é mãe e avó. Então, nós temos que romper essa lógica. Diante do quadro que o senhor pintou, é muito improvável que os militares encarregados da intervenção no Rio de Janeiro, que, ao meu ver, é uma intervenção meia-boca, muito incompleta, eles não vão conseguir sucesso. Eles precisam desses instrumentos que o governo não deu para que hajam, de fato, contra as organizações, é isso? Exatamente, Augusto. Você vê o seguinte, nós vimos em operações, né, de apoio à ação das polícias militar e civil. Todas vazavam. Quando chegava, nós estabelecíamos o cerco para que o investimento fosse feito pela Polícia Militar e a Polícia Civil para cumprirem os diferentes mandatos de busca e apreensão ou mandatos de detenção lá. Né? Vazavam. Essa operação que ocorreu essa semana, não se falou nada para nenhuma polícia. Daí o confronto que ocorreu e nós lamentamos 3 companheiros que morreram. Né? Então, é uma situação... Nós estamos enfrentando uma guerrilha. A pessoa tem que reconhecer isso. Porque a partir do momento que um grupo de bandidos enfrenta o Estado abertamente, ele atira em cima do exército, ele não está atirando contra um policial isolado, ele está atirando contra uma viatura militar, contra um grupo de militares. Está enfrentando o Estado brasileiro. É uma guerra. É uma guerra. General, eu sabia que o senhor gostava de economia, entendia de economia, mas eu não sabia que o senhor chegava a esse nível de detalhamento que eu vi aí. E eu pergunto o seguinte, as medidas que o senhor apresenta, que me pareceram, as ideias que o senhor defende, que me pareceram muito sensatas, elas estão atendidas pelo plano já esboçado, pelo menos, pelo economista Paulo Guedes? Eu tenho acompanhado todas as oportunidades que o Paulo Guedes expressa, né, e eu vejo que as ideias são extremamente coerentes com aquilo que eu apresentei aqui. Né? O Paulo Guedes ele advoga o liberalismo, até a escola dele é essa, né? O Paulo Guedes, oriundo da escola de Chicago. E em relação à economia, viu, Augusto Nunes, eu não entendo, eu decorei, pô. As Forças Armadas, general, elas sempre viram com muita desconfiança a questão da privatização. O senhor mudou de ideia, o Exército mudou de ideia, hoje ele vê de outra forma o processo de privatização que houve no Brasil, ou a necessidade de privatizar tudo que for possível, privatizar, como o senhor disse? Existe essa, como eu vou colocar assim, esse estigma em cima, né,
de nós militares, né, porque a questão de estatização, né, muito ligado ao governo Geisel. Mas eu respondo também o seguinte: o governo Castelo Branco era extremamente liberal. Quem era a dupla do Castelo? Era Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões. Mais liberais que esses aí não era possível, né? Então, dentro do Exército tem as mais variadas. É o que eu quero dizer, dentro do Exército tem militar de todos os tipos, inclusive gay. Então, não é problema, pô. Né? Tudo ocorre. O senhor o senhor mudou de ideia? O senhor já defendeu? Não, eu nunca fui da ala estatista. Não, eu acho que é menos Estado. Aliás, é uma pergunta bem direta, vinda do auditório, que o senhor é a favor da privatização da Petrobras? Eu acho que a Petrobras tem que ser olhada com carinho, tem que decompor as atividades dela. O conhecimento que eu tenho é limitado sobre esse assunto, né? Mas decompor as atividades dela, ver aquilo, porque a Petrobras ela tem todo um passado dentro da gente. A coisa que eu olho, por exemplo, ela luta para descobrir o petróleo lá do pré-sal, vamos colocar assim. Então, nós descobrimos. Aí agora a gente entrega tudo, então eu tenho que ter maiores elementos, né? Mas, uma vez que seja convencido que realmente ela deve ser privatizada, vai com Deus. General, o senhor está muito bem de terno, aliás, eu devo registrar, mas eu conheci o senhor... Toda a gravata aqui, pô? Então tá bom. De farda, o senhor estava absolutamente à vontade. Eu convivi com o senhor mais ou menos uma semana e o senhor era tipicamente o comandante que gostava de conviver com os soldados. Eu vi isso, não é nenhum afago, é uma constatação. O senhor, como diz, o ministro Jobim, que lembrou que o senhor tinha um apelido, né? O Milico. Milico. Sempre então, foi. O senhor estava absolutamente à vontade como Milico ali, comandando com naturalidade, ocupando aquele cargo de comando com naturalidade, e depois o senhor ocuparia outros ainda mais importantes, apesar da relevância desse. Mas eu pergunto, depois do que houve, dos incidentes que apressaram a sua saída do Exército, o senhor ficou magoado? O senhor saiu magoado com o Exército? Em absoluto, Augusto, eu nasci dentro do Exército, né? Meu pai era militar, minha mãe professora, né? Minhas primeiras imagens são dentro de um quartel, que é o quartel lá de artilharia, lá de São Leopoldo, que meu pai era comandante. Eu vivi o Exército intensamente, o Exército sempre foi a minha vida. Então, o meu comandante, o Vilas Boas, é um cara por quem eu tenho um carinho extraordinário, um respeito imenso, e ele tomou a decisão que tinha que tomar. E decisão a gente não discute, a gente cumpre. Mesmo agora, fora da vida militar, o senhor não pode dizer que achou injusta? Não, nada. Se fosse eu no lugar dele, eu sentava por dura também. Lógico. Então o senhor admite que se rebelou. Não, a questão é a seguinte: quando a gente chega na posição que eu cheguei, Augusto, e vendo as coisas acontecerem, você tem determinadas responsabilidades. Então, nós temos a questão da disciplina e hierarquia, mas também no nosso juramento a gente jurou defender a honra, a integridade e as instituições do país. Então, tem que saber pesar isso aí. Eu me lembro que o senhor... agora eu posso quebrar já não estão sob embargo algumas conversas que tivemos, que o senhor já não ocupa cargos de comando, eu posso falar. Por exemplo, que o senhor ficava perplexo quando tinha de ir a Brasília conversar sobre as necessidades de atender as carências que o senhor enfrentava. E no governo do PT, o senhor levava até chá de cadeira e tal, e uma vez secretário de Direitos Humanos, se não me engano, disse ao senhor: não, mas o que vocês fizeram em 64 e tal, e o senhor lembrou que em 64 o senhor era um garoto, né? O senhor não viveu aquela época sequer. O senhor acha que no governo do PT, o Exército foi as Forças Armadas foram muito prejudicadas por esse tipo de preconceito, por esse tipo de visão externada por esse secretário? Na realidade, o que acontece? Ali dentro do Partido dos Trabalhadores, né, você tem espaço para todo mundo, né? Você tem os ideológicos, né, que essa pessoa que são aquelas que estão ainda presas no Manifesto Comunista de 1848, não romperam isso aí, e tem aqueles que se aproximam mais de uma social-democracia, né? Então, em relação às Forças Armadas, o que nós vivemos ali? Nós vivemos um período bom até em termos de recurso, porque quando a Dilma quis dar um up na indústria nacional, ela nos deu uma infinidade de recursos para a compra de viatura.
Então eu lembro que eu era comandante de divisão, quando eu olhava a minha divisão em forma, era o verdadeiro exército Brancaleone, né? Ainda tinha uns caminhões ali da década de 60, né? E 4 anos depois, como comandante militar do Sul, só tinha viatura moderna. Foi um salto violento isso aí, compra de novos armamentos, né? Simuladores. Então, nesse aspecto, nós fomos bem. Agora havia o ataque dos ideológicos, seja por meio da Comissão da Verdade, seja na tentativa tremenda que fizeram de mudar os currículos das escolas militares. E isso nós nos defendemos com unhas e dentes para não deixar. Porque, lembra da trilogia, Exército, Caudilho e Povo. Se a gente perder a nossa espinha dorsal, a nossa formação, a gente perde o país. Como é que o senhor vê a questão dos bancos? Uma das discussões desse momento eleitoral diz respeito ao número que seria muito pequeno de bancos e que, portanto, cobram tarifas muito caras, etc., etc., que é preciso ampliar aí esse universo para que poucos bancos não mandem tanto. Como é que o senhor vê esse problema? Eu tenho acompanhado essa discussão, né? E, óbvio, a gente que já viveu mais tempo, nós vemos que houveram muito mais bancos aqui no Brasil que foram encolhendo, foram comprados, quebraram, né? Muitos quebraram, aí aquilo que eu falei, né? Os bancos estaduais quebraram, né? Então, o nosso sistema bancário é considerado dos mais avançados do mundo, né? Quando a gente compara até com o próprio Estados Unidos, mas ele é extremamente concentrado. Isso é uma coisa que eu ainda tenho que estudar, viu, Augusto? Sinceramente, não me debrucei. O meu conselheiro para esses assuntos é o meu filho, que é funcionário do Banco do Brasil. Talvez ele não seja um grande conselheiro. Agora, o senhor admite que o papel do candidato a vice-presidente, tanto que estamos aqui conversando sobre isso, ele ficou muito mais valorizado, né? A figura do vice-presidente ficou muito valorizada. O brasileiro, eu acho que entendeu que o vice assume. Não estou desejando nada de mal para o deputado Bolsonaro, não. Estou dizendo, estou me reportando a fatos históricos. 11 vice-presidentes já assumiram desde a proclamação da República. O primeiro vice, aliás, general, Floriano Peixoto, já assumiu. E tivemos outros que eu não comparo, né, ao general, ao Marechal Floriano, não vou comparar, porque eu seria injusto com ele, eu não conheço o suficiente. Mas tivemos aí, quem mais governou foi o José Sarney, do período da redemocratização para cá e tal. O senhor sabe disso, né? O papel do senhor vai ser qual no governo? Augusto, eu já respondi para várias pessoas, né, essa pergunta. Agora o senhor vai ter que usar a sinceridade que eu conheço. Isso é a maior sinceridade do mundo. Eu olho sempre sob a ótica militar, né? Pô, o 01 é Bolsonaro, ele é o 01, meu comandante. Eu sou o subcomandante dele. Qual é o papel do subcomandante? Proteger o comandante. Né? Então eu serei escudo e espada dele. É isso que eu vou ser. Acabou a relação entre general e capitão. Isso não, há muito tempo ele é mais antigo do que eu, ele é deputado desde 1990, pô. Eu sempre entrei em forma, ele estava sempre à minha direita, mais antigo, pô. A propósito, general, o Hamilton Mourão, que eu conheci em São Gabriel da Cachoeira, ele olhava com uma justificada desconfiança aí o comportamento dos partidos políticos que insistem em dividir esse bolo formado aí pelos ministérios, por exemplo. O partido em que o senhor está, temos o presidente aqui ao lado, não vai reivindicar nada nesse bolo se o senhor e o deputado Bolsonaro forem eleitos? Augusto, quando eu conheci o Levi, foi lá no Clube Militar, tomamos até um uísque, não foi, Levi? Foi, né? Bom uísque, né? Bom uísque. A nossa conversa foi exatamente em torno da política com P maiúsculo. E por isso eu me filiei ao partido do Levi. Senão eu não tinha me filiado a partido nenhum. Porque nós acordamos muito claramente que nós estávamos unidos e se tivéssemos que estar juntos com o Bolsonaro, seria em torno das ideias, do programa, e não na busca do balcão de negócios. Essa sempre foi a nossa visão. E eu considero o Levi um dos grandes brasileiros que eu conheci nessa quadra da minha vida. Como deve ser formado o Ministério? Quais os critérios que devem pesar? O critério tem que ser da eficiência gerencial, né? O Bolsonaro já colocou aí, e ele e o Paulo Guedes estão detalhando isso, né?
da redução do número de ministérios, que ninguém consegue comandar 30 caras, né, ao mesmo tempo, mais de 30, tem que botar ali 15, 16, então isso tem que ser bem analisado. E não pode ser político. Porque cada vez que você colocar um político de ministro, ele vai tentar organizar algo em torno do partido dele. Então teremos que ter gerente. E aí entra aquela questão que vem, o pessoal pressiona muito o Bolsonaro. E a questão das mulheres. Qualquer mulher competente, ela vai ocupar o cargo que ela merece. Então, se tivermos ter um ministério só de mulheres, porque todas são competentes naquela área, teremos. Não vamos fugir disso aí. Então, se a gente quer ter um governo de eficiência gerencial, tem que ser assim. A gente lembra que em outros países, se um político com um mandato ele assume um ministério, ele perde o mandato. Não é o caso que ocorre aqui no Brasil. Então, nós teremos que dosar isso muito bem, mas buscando sempre o quê? Os parâmetros que nós estamos estabelecendo. E eu tenho dito para todo mundo que o quê? Se nós queremos iniciar um processo de mudança, nós temos que criar confiança. Estou falando tanto nessa coisa de confiança. Confiança da população no seu governo. Como é que nós vamos criar? Pela austeridade, pela honestidade, pela firmeza de propósito, pela decisão, pela zero corrupção, pelo relacionamento republicano com o Congresso. Eu tenho citado que a cada início de ano o presidente dos Estados Unidos vai ao Congresso e faz aquele discurso chamado o quê? The State of the Union. A situação do país, o estado da nação. Bom, Bolsonaro vai ter que ir ao Congresso e dizer, olha, minha gente, a situação é essa, e eu preciso das senhoras e dos senhores para aprovar isso, isso e isso. Agora, haveria algum impedimento aí na possibilidade do senhor, para a possibilidade do senhor ocupar algum ministério? Por que não? Não, já teve caso do vice-presidente acumular ministério, né? Mas eu acho que tem bastante gente com capacidade para ocupar os cargos que forem necessários. O Brasil, né? Também não é um viveiro de homens tão brilhantes assim. Peraí, Augusto. Pô, aqui está lotado de mulheres e homens brilhantes, pô. Se o PSL e o PRTB vencerem a eleição, o presidente e o senhor vão governar algumas semanas até com este Congresso, né, cuja legislatura ainda não terminou. Né? É um período de recesso, né? Algumas semanas. É um período de recesso. E o novo Congresso provavelmente não será muito diferente do atual. Como é que o senhor pretende como é que os senhores farão para modernizar as relações políticas brasileiras, tendo de lidar com um poder legislativo viciado em práticas que o senhor desaprova? Augusto, essa não é uma tarefa fácil. Eu posso até ser ingênuo, né, ao dizer isso, porque eu não sou político, né? Estou sendo político agora, estou entrando na política, mas eu julgo que a gente indo ao Congresso e estabelecendo uma relação de lealdade, de olho no olho, né, e com o suporte da população brasileira, né, nós teremos condições, né, de colocar o Congresso a fazer aquilo que é a função dele, do Legislativo. Né? Vamos olhar, o Executivo, porque qual é o papel do Executivo? O Executivo ele tem que fazer o orçamento funcionar. E o Legislativo ele produz aquele orçamento de acordo com as receitas que estão disponíveis. Então nós temos que estabelecer esse jogo. O senhor acha que hoje a liberdade, a independência dos poderes do Brasil é respeitada, e o senhor acha que cada poder está tratando das suas atribuições ou algum deles tem ido muito além e invadido a esfera de competência de outros? Isso tem ocorrido, né? Tem ocorrido quando o governo edita um grande número de medidas provisórias, né? Aí ele está legislando, né? Então ele está invadindo a seara do legislativo. Temos visto aí um protagonismo por parte do Judiciário, me perdoe, ministro Jobim, que já foi ministro do STF, mas às vezes o STF também, até talvez por omissão do próprio Legislativo, né, invade, né, a seara dele. Então, a independência dos poderes ela tem que ser mais respeitada. Eu acho que pode partir do próprio Executivo, né, de não ser assodado nas coisas, porque existe aquela nossa ideia, né, que o presidente pode tudo, como se fosse o rei né, o reizinho. Não é assim, né? Não é assim que funciona no regime democrático. E o senhor acha possível a aprovação das medidas mais prementes que o senhor enumerou agora durante a nossa conversa, mesmo estando em minoria, com o governo em minoria no Congresso?
Se nós não aprovarmos essas medidas, né, não resta dúvida que o país viverá momentos tenebrosos, né? A situação orçamentária, a situação fiscal é difícil, não é? Muito difícil. Não é? A questão da tributação, né? O famoso custo do Brasil, é outra coisa que nós temos que atacar, não dá para continuar, não é? De um país como o nosso ter esse custo elevado, que dificulta todo tipo de atividade. Então, se nós não conseguirmos, né, levar isso adiante, realmente o país ficará numa situação bem complicada. Como é que tem sido? Isso, Augusto, desculpe, qualquer governo terá que fazer isso. Mesmo aqueles que estão prometendo aí, né, mundos e fundos, como diria a minha mãe, né, vão ter que passar por isso aí. Ninguém pode fugir disso. Se fugir, é desastre. Perfeito. General, o deputado Bolsonaro, ele acaba de decidir, aí, pelo menos, reduzir a presença dele nos debates eleitorais travados nas emissoras de TV, de rádio, né, ou até promovidos por outras instituições. O senhor acha isso correto? É bom? Como é que o senhor explica essa estratégia? Eu já respondi para 3 jornalistas hoje essa pergunta, Augusto. Eu vou dizer o seguinte: decisão é decisão, né? Decisão do comandante. Né? Qual é a minha visão? Eu já troquei algumas ideias com ele, quais foram os fatores que o levaram a isso. Em primeiro lugar, ele considera que os debates estão muito rasteiros. Né? Então, ele é o cara para ser derrubado. Né? Ele está liderando as pesquisas. Né? A gente sabe que temos uma quantidade de voto enorme, praticamente temos certeza que vamos para o segundo turno e temos uma séria expectativa de vencermos no primeiro. Né? Posso estar sendo até otimista demais. Então, ele julga que se expor dessa forma para ataques pessoais, da forma que são conduzidos esses debates, né? Se o debate fosse de nível, vamos discutir programa, vamos dizer, como é que você vai resolver o problema fiscal, como é que você vai... Né? Como nós estamos falando aqui. Não. Mas lá não, o cara vai perguntar da mulher do açaí, o outro vai perguntar, vem cá, tu é homofóbico? Aí ele responde, não, tô aqui contigo. Né? Aqueles papos dele, né, porra? Então, é um troço meio rasteiro. Então, é a solução. Então, isso é um aspecto. Outro aspecto, a campanha é muito pequena. E a nossa campanha, senhoras e senhores, está no lombo da aviação comercial. Eu estava lendo aí agora a campanha do Macron na França, ano passado. A França é do tamanho de Minas Gerais, com uma infraestrutura que você atravessa o país de trem em 3 horas. Né? Então é mole fazer campanha na França. Agora e aqui? Voando pela Azul, pela Gol, pela Latam. Então, essa é a visão que eu tenho da decisão dele. Bom, quando eu conheci o senhor era os 3 poderes, lá em São Gabriel da Cachoeira, né? Porque o prefeito estava cassado, o juiz estava ajudando a mãe candidata à reeleição, né? Como deputada federal, a promotora estava em licença maternidade, o senhor até brincava com isso, que eu estou representando todos os poderes. E o senhor tinha que lidar com todas as dificuldades aí enfrentadas pelo povo da cidade mais indígena do Brasil, né? Praticamente 100% lá são compostos por índios ou descendentes diretos ali de indígenas. Mas agora o senhor tem estado em contato com multidões mais multifacetadas. Como é que é para um milico de nascença esse contato direto com o povo que o senhor tem tido? Olha, eu procuro falar da mesma forma que eu me dirigi aos meus soldados, aos meus subordinados. E ao longo da minha vida militar, eu sempre falei que 2 das nossas virtudes jamais poderiam ser ultrapassadas. Número 1, a lealdade, que eu sempre defino como uma estrada de mão dupla. Ela é do comandante para o subordinado e do subordinado para o comandante. Ou seja, eu só falo a verdade para você e você só fala a verdade para mim. Então, lealdade. E a outra é o espírito de camaradagem. Da gente criar um ambiente bom, de ter essa interação. Então é dessa forma que eu estou tentando me virar. Bom, nós estamos chegando ao fim do tempo. Eu vou passar a palavra ao nosso eterno ministro Nelson Jobim para a última pergunta. Não, creio que foram esgotadas as perguntas a serem feitas ao general Mourão. Mostra-se que, general, que este convite feito pelo banco é exatamente a possibilidade de que clientes e investidores, enfim, na área dos investimentos bancários, possam ter um contato
mais íntimo com os candidatos, já tivemos um debate e uma assistência em relação aos candidatos a presidente, agora iniciamos com os candidatos a vice. O senhor é o primeiro aqui está, e este é um compromisso que tem o banco de transparência, não de visibilidade, mas sim de transparência, porque não se confunda transparência com visibilidade, em que eventualmente alguém quer ser visto e aqui não é o caso. Nós é que queremos ver, e creio que todos vemos muito bem a sua manifestação. Muito obrigado, general. Ministro, eu agradeço aí a todos. Muito obrigado, hein?